Hey, hey, hey! Tudo dividendos? Andrei do Entre Altos e Baixas na área e no vídeo de hoje a gente vai ajudar você com uma das principais dúvidas, um dos principais problemas dos investidores, que é a tomada de decisão entre escolher uma ou outra empresa, qual dessas aqui eu compro. Então o pessoal fala, pô, tem que ter empresas do setor bancário. Aí o investidor vai lá olhar, tem 5, 6, 7 boas empresas e a gente fica na dúvida em qual escolher. Então isso acontece com todos os setores, sempre a gente vai ter boas empresas lá e normalmente a gente vai ter essa dúvida, qual delas eu escolho? Então essa tomada de decisão, muitas vezes ela passa pela expectativa de crescimento da empresa, pela expectativa daquele setor, né? Mas normalmente a tomada de decisão ela está atrelada a duas situações, né? Os indicadores, né, atuais da empresa, o histórico de indicadores dela, né? E o seu relatório, né? O relatório da empresa mesmo, dos resultados, o que a diretoria vem fazendo. Então, através disso, a gente consegue tomar a decisão. E para facilitar muito a vida dos investidores, o Status Invest tem duas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai ficar muito mais simples, muito mais fácil para te escolher as empresas, inclusive para revalidar, né, a tua carteira aí. É legal tu utilizar essa ferramenta para a tua carteira aí. Então, bora pro vídeo, vou apresentar essas duas ferramentas que são excelentes aí do Status Invest e bota na prática aí, depois me fala o que tu achou. Bora lá! Então, pessoal, estamos aqui no Status Invest, né? Uma plataforma que a gente utiliza para estudar empresas, para acompanhar a carteira. Então, é uma plataforma super completa com diversas ferramentas e a gente vai conhecer uma delas aqui que eu acho fantástica, que é o comparador de ações, tá? Então, a gente vai buscar aqui uma empresa. A gente está em dúvida agora se a gente investe na Taesa, se a gente investe em outra empresa, né? Então vamos dar um exemplo aqui utilizando essa situação aqui. Normalmente o que o investidor faz? Ele vai vir aqui, vai analisar os números, né? Então ele vai ver qual foi a mínima, foi a máxima, qual o valor atual, né? Então, pô, isso já dá um parâmetro, né, para tomar a decisão. Aí a gente vai analisar os dividendos, né? E aí, enfim, a gente vai cair lá nos indicadores, né, mais fundamentalistas, e aí aqui a gente já consegue ter tomar a decisão já mais, né, baseada em alguns indicadores. Se a gente quiser ver o histórico, né, então a gente consegue também por aqui. Então isso é o básico, eu acho que é o mínimo que todo investidor deveria fazer. Mas muitas vezes a gente esquece de comparar com outras empresas do setor, e isso é fundamental, isso é importantíssimo. Então, o Status Invest ele tem uma ferramenta aqui que é o comparador, né? Para isso tu precisa estar logado no site, não tem custo nenhum, e tu pode comparar duas coisas. Essas são as duas ferramentas que a gente vai conhecer: o comparador de rentabilidade e o comparador de ações. Primeiro que a gente vai ver o comparador de rentabilidade, então a gente vai comparar a Taesa, ela já vai sugerir algumas outras empresas aqui do setor, tá? Eu quero comparar ela com a Transmissão Paulista, são duas empresas de transmissão de energia, né? Então eu vou adicionar aqui e eu vou dar um comparar. O que acontece? Aqui a gente vai ter o comparador de rentabilidade dos últimos 2 anos, e um detalhe importante, né? Muitas ferramentas não têm isso claro, né? Se está incluso ou não os dividendos. Então a gente percebe que vai haver uma mudança, né, no resultado. Então se a gente pegar aqui, ó, nos últimos 2 anos, a Taesa, incluindo os dividendos, ela teve 102% de alta, né, de rentabilidade para o investidor. Enquanto a Transmissão Paulista teve 51%, né? Se a gente tirar os dividendos daqui, esse valor vai mudar, vai lá para 68,25, né? Então isso é importantíssimo na hora de se fazer uma comparação justa, né? Depois vamos ver, se a gente pegar isso para 5 anos, né? A gente já vê aqui também um cenário já até mais próximo. A gente vê aqui, ó, nos últimos 5 anos foram 196 para a Transmissão Paulista, 224 para a Taesa, né, de rentabilidade, né? Então, lembrando, incluso aqui a alta da valorização do ativo mais o dividendo. Se eu remover o dividendo, olha o impacto já que a gente tem em 5 anos aqui, ó. 116 para a Transmissão Paulista e 137 para a Taesa, né? Voltando, 137 se transformaram em 224, né? E a Transmissão Paulista se transformou em 196. Então, olha o impacto do dividendo ao longo dos anos aí. Se a gente colocar isso para 10 anos, né, a gente tem aqui, ó, a Taesa ela começou em 2012, né,
e a Transmissão Paulista em 2011. Então aqui a gente vê ao final de tudo como ficaria, ó. Transmissão Paulista 520% e a Taesa 711% de rentabilidade acumulada entre dividendos e valorização de cota, né? Mais uma vez, nos 10 anos, se a gente remover, dá 393. Então olha como essas empresas que são pagadoras de dividendos é importante tu analisar juntamente essa questão. De 393 a gente foi para 711, né? Então aqui a nossa rentabilidade, tá, da Taesa e da Transmissão Paulista. Então essa primeira ferramenta, acho que é muito importante a gente analisar essa questão aqui, o histórico de rentabilidade, né? Isso aqui nos mostra bastante coisa sobre a tomada de decisões. Inclusive, né, a gente percebe aqui a Taesa mais eficiente em relação à valorização da sua cota e também a distribuição de dividendos somadas, né? Então, o que isso me possibilita entender já? Que provavelmente a Taesa deverá estar mais cara no mercado. Tá? Vamos analisar isso agora com a outra ferramenta, que é o comparador de ações. Tá? Com o comparador de ações a gente consegue comparar os indicadores fundamentalistas das empresas. Então eu posso colocar até 4 aqui, se eu não me engano, 4 ou 5. A gente vai usar somente os dois para simplificar, tá? Para ficar de uma forma mais simples. Depois eu adiciono mais alguma empresa aqui, tá? Só para a gente entender agora nesse primeiro momento. Então a gente está comparando Transmissão Paulista e Taesa. Olha só, para cada indicador, né? Por exemplo aqui, ó, Dividend Yield. A gente vê que a Taesa nos últimos 12 meses aí pagou 14,21% e a Transmissão Paulista 12,26%. Aqui vale uma ressalva, né? Qualquer uma das duas empresas as duas são excelentes pagadoras de dividendos, né? Então a gente vê que a medalhinha de ouro ficou com a Taesa. Se a gente for ver aqui em cima, das 28 medalhas, né? 20 ficaram com a Transmissão Paulista, dizendo que ela é melhor em 20 indicadores, e a Taesa ganhou 8 indicadores, né? Então ficou 20 contra 8 aqui, né? Então a Transmissão Paulista aparentemente hoje está com os indicadores melhores do que a Taesa, tá? Lembrando que a gente tem aquela outra questão que aqui os indicadores muitas vezes eles representam assim, a empresa estar mais barata, né? Contra aquilo que ela está entregando, né? Ela ter uma dívida menor. Então, mas também a gente tem que colocar na balança aquela questão da rentabilidade, né? Para mim, nesse caso, eu tenho essas duas empresas na minha carteira, eu sou apaixonado por essas duas, né? Mas, para sinal de comparação, a Transmissão Paulista estaria melhor, mas a gente precisa relembrar que melhor no sentido de preço versus retorno e todas as outras questões, né? A gente vai dar uma analisada agora nesses indicadores, mas a gente precisaria sempre estar levando em conta esses outros fatos também, né? Que é histórico de rentabilidade, projeções futuras, né? Mas vamos dar uma olhadinha, olha só, a diferença dessas duas empresas ela é bem pequena, né? Para falar a verdade. Então, se a gente for ver o PL, né? Que é o preço sobre lucro, então 4,71 para a Transmissão Paulista, então quer dizer que o meu payback, o meu retorno, né, sobre o investimento levaria 4 anos,71, né? Na Taesa seria 5,25 anos, que é bem pouca diferença. Depois o PEG Ratio, né, que é a projeção do crescimento, né, usando as médias históricas de lucros anteriores. Se a gente tiver dúvida em como é formado, né, o cálculo, né, a fórmula que a gente consegue ver, o PL dividido pelo lucro atual pelo lucro anterior, né, isso gera uma expectativa, né, então aqui a gente tem o resultado. Esse aqui, quanto menor, melhor, tá? Depois a gente tem o PVP, né, que é o preço sobre valor patrimonial. Então aqui a gente tem um preço, e a Maria Fumaça lá atrás gritando, né, o preço sobre valor patrimonial, 1,26 na Transmissão Paulista, então eu estou pagando 1,26 sobre o patrimônio, né? Na Taesa eu estou pagando 1,95, quer dizer que na Taesa eu estou pagando praticamente R$2 a cada R$1 de patrimônio, né? Então a gente tem essa diferença aí. Então na Taesa, certamente por causa dos últimos resultados, últimos dividendos muito expressivos, ela cresceu bastante e a todo dia esses indicadores são alterados, né? Então até poucos dias a Taesa estava acima dos R$40, esses indicadores estavam todos também mais caros, né? Então aqui a gente tem depois
o Enterprise Value, né, que é o valor da firma, pelo EBITDA, pelo EBIT, né, então a gente consegue ver quanto tempo o resultado operacional da empresa iria pagar, né, a empresa toda, né, então o Enterprise Value, né, é o valor todo descontando o caixa, né, que eu teria que pagar ao comprar toda a empresa, né, pelo EBITDA, né, que é o resultado operacional dela. Então, em 7 anos, a Taesa pagaria todo o custo da empresa. Já a Transmissão Paulista, em 5,43 anos operacional, em relação ao resultado operacional, né, me traria o retorno de todo o valor da empresa, né? E assim a gente vai, né? Depois a gente tem os indicadores mais focados em eficiência da empresa aqui, que são as margens, né, bruta, EBITDA, margem EBIT, margem líquida, né? Então a gente vê as margens das duas empresas aí que são fora da curva, né? São empresas que têm uma altíssima lucratividade, né? Então, lucratividade líquida mesmo, né? E aí, claro, é sempre importante a gente ver isso, se historicamente esses resultados se mantêm ou se é algo não recorrente, né? Isso também é bem importante. Depois a gente tem os indicadores de endividamento, né? Então a gente consegue entender como tá os endividamentos das empresas, né? Aqui também a gente vê uma vantagem aqui para a Transmissão Paulista, mas o endividamento da Taesa não está muito diferente não, tá? Depois os indicadores de rentabilidade sobre patrimônio, sobre capital, né? Então aqui também a gente vê, e a gente vê que a Taesa consegue entregar um pouco mais aí nesses fatores aqui, tá? A Taesa, em relação aos ROIC, né, dela, estão superiores, tá? E depois a gente tem o crescimento de receita e o crescimento de lucro dos últimos 5 anos, né? Que é o CAGR, que é o crescimento anualizado, né, de receitas. Então a gente vê que a Taesa, a Transmissão Paulista, vem crescendo 23% em média cada ano, né, nos últimos 5 anos, e as suas receitas. E os seus lucros vem crescendo 45% em média em cada um dos últimos anos, né? Então isso também é espetacular, né? Mas as duas empresas estão acima da média aí nesse fator aí, tá? Se eu quiser adicionar uma outra empresa, eu venho aqui e posso adicionar mais uma, né? Vamos pegar uma outra aqui, vamos pegar uma de energia elétrica, a NBR aqui, tá? E aí a gente vai comparar com ela também, né? A NBR trabalha em outros setores aí da energia elétrica e a gente vê que ela ficou em terceiro. Agora a gente tem as medalhinhas de ouro, prata e bronze, né? Então a gente vê que ficou 14 para a Transmissão Paulista, 12 de bronze, de prata, né? E 2 de bronze. Então ela ficou em terceiro somente em 2 situações. Aí aqui a gente tem uma briga já no segundo e terceiro colocado entre a Taesa e a NBR, né? Bah, mas assim, Andrei, eu não quero, para mim, na minha estratégia, não faz sentido eu levar em consideração a margem bruta, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e escolher quais indicadores eu quero que façam parte do ranking, né? Então, eu posso esconder esse indicador da lista e eu posso dizer que eu não quero nem que ele eu quero que ele apareça sem considerar no ranking, ou eu quero que ele nem apareça na lista. Então eu vou dizer assim, ó, para mim o EV/EBITDA não é interessante. Então eu vou recalcular tudo isso. Tá? E aí ele faz todo o novo cálculo, né? Então tu pode definir aquilo que é importante para ti e aí sim fazer um novo cálculo, né? Então vamos supor, esses indicadores eu não quero, os de dívida também eu quero somente esses indicadores aqui. Aqui assim, pronto, fiz um novo cálculo. Então aqui a gente tem, né, essa nova composição, tá? A gente tirou alguns aqui, tá bom? Então, essa aqui é a ferramenta da Status Invest, as duas ferramentas, né? O comparador de rentabilidade, agora eu vou comparar com as três. Então eu voltei para aquela outra tela e aqui a gente vê a rentabilidade, né, dessas empresas nos últimos anos aí. Então a gente vê a diferença bem grande, né? Taesa, Transmissão Paulista e NBR aí. Feito, galera, essa foi nossa apresentação dessas duas ferramentas. Eu gostaria de entender da tua parte se esse tipo de conteúdo te ajuda, né? Se você já conhecia essas ferramentas, se você utiliza no teu dia a dia, deixa aqui embaixo nos comentários e bora investir. Grande abraço!